E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula experimental que eu vou te dar um pouquinho aqui para você entender como que vai funcionar essa mentoria de venda produtiva, tá legal? Não vou simplesmente te dar aulas de como ser um closer, de como você vender, mas o que eu estou preparando aqui dentro dessa mentoria, ela é totalmente relacionada a marketing digital e eu vou explicar o passo a passo de como que você consegue deixar tudo vendendo de forma automática. Mas uma das coisas que eu mais escuto das pessoas é a grande dificuldade em fazer parte de mais uma mentoria e simplesmente ter um monte de coisa para fazer e acaba não conseguindo fazer. E é por isso que o meu foco aqui é simplesmente na execução, tá legal? Então, a minha mentoria, ela vai ser em grupo, mas o foco vai ser para você executar as tarefas. E para isso eu separei tudo em dias, tá legal? Tudo em mentorias, para a gente poder ter aulas específicas sobre, né, o que a gente vai estar conversando durante aquela aula e você vai ter uma semana de execução. Então eu estou dando bastante dias até o próximo encontro, tá? E claro, vai ter o nosso grupo de acompanhamento, onde você vai poder colocar todas as dúvidas que eu mesmo vou poder tirar para vocês todas as dúvidas e em tempo real. Então eu vou compartilhar aqui o mapa mental aqui, ó, só para você identificar como que vai funcionar, tá legal? Isso aqui é o mapa mental, tá bom? Aqui, ó, ela já está pronta já, ó, vai ser a primeira turma, mentoria de vendas produtivas, tá legal? Então já está tudo separado aqui, ó, por módulos, é o que eu vou te mostrar aqui como que vai funcionar. Então aqui é a nossa apresentação. Legal? Como é que vai funcionar? A descrição vai ser, ó, sei que ninguém sempre foi um desafio, por isso eu criei esse grupo para ajudar vocês a passar por grandes dificuldades. Então, eu estou simplesmente mostrando para você que vai ter dificuldade e eu estou justamente aqui para a gente poder executar e não ter mais essa parte de dificuldade, tá? Isso aqui é a descrição do grupo, onde é que a gente vai poder trabalhar junto dentro do WhatsApp. Tá? Então, quando você clica aqui, ó, seja tudo muito bem-vindo, que é quando você começar a participar aqui comigo, tá bom? Ó, a gente vai partir aqui para a primeira aula para você identificar, tá? Então, a primeira aula a gente vai falar sobre o quê? Checklist das redes sociais. Então, quando eu clico aqui, ó, você vai poder identificar tudo que a gente vai conversar nessa primeira aula. E você vai ter 7 dias para você poder executar tudo isso com o meu acompanhamento. Tá legal? Tá? Segunda aula, a gente vai trabalhar como definir uma persona. Então, aqui dentro já tem um documento, tá legal? Um exemplo para você fazer. Como que você vai definir sua persona? Rodolfo, o que é isso, persona? É o seu público. É a pessoa que você quer vender. Como que você se relaciona com ela? Você sabe quem ela é primeiro, para depois você se relacionar? Então, a gente vai fazer um desenho, um mapa de quem é o seu principal cliente para poder, né, te ajudar a vender. Outro ponto bem legal é conhecendo essa sua persona, né? Então, simplesmente a gente não precisa identificar, a gente precisa conhecer quais são os gostos, qual é o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, né? Como que ela anda, o que ela faz, sabe? Então, é identificar, é conhecer para a gente poder vender de uma forma mais assertiva essa pessoa. Então, vamos lá, quarta aula. Quais são os princípios e objeções dos seus clientes aos seus produtos? Então, a gente vai trabalhar muito essa questão de objeção. Ah, não tem dinheiro. Ah, não tem isso. Ah, não tem aquilo. Então, uma aula inteira de como que a gente vai quebrar as objeções. E toda aula, tá? Toda aula, ela sempre vai ter o quê? Uma tarefa para você poder fazer. Eu sempre vou estar colocando um desafio para você fazer. Então é realmente mão na massa, tá legal? Então aqui, ó, eliminando as objeções. A gente já conheceu a nossa persona, a gente simplesmente já está quebrando as objeções dela e agora a gente vai simplesmente eliminar para a gente poder vender. Você entende como é que é tudo o passo a passo e o beabá de como que a gente vai fazer isso? E o que é importante? Depois que a gente identificou, a gente já sabe como que a gente pensa, como é que ela pensa, a gente vai simplesmente criar o quê? Um conteúdo para ela, tá? Para poder fazer com que ela compre mais e mais vezes aqui da gente. Qual é a identidade visual? Você sabe o que seria identidade visual? Né? A gente fala muito sobre branding, né? Então a gente precisa, né, organizar isso para você. Então a gente vai ter aula específica em relação à identidade visual, né? Por que a gente posta hoje de azul, amanhã tá de amarelo? Então a gente vai conversar sobre como que a gente vai criar isso. Checklist de ferramentas necessárias. Eu, como trabalho com um monte de ferramentas aqui, eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que mais otimizam o meu tempo para eu poder criar bastante conteúdo e simplesmente você também usar as mesmas ferramentas. Claro que existem ferramentas gratuitas e tem ferramentas pagas, mas tudo depende do momento em que você está vivendo, tá legal? Ó, tipos de postagem, como que a gente vai poder fazer
todas essas postagens. Se você for ver aqui, ó, tem tudo aqui, ó, a gente vai trabalhar sobre stories, gravação de vídeo, tá? Curiosidade, enquete, caixinha de pergunta. Então tudo já está aqui dentro para justamente você fazer, ó, fotos, inspiração, frases, depoimento de cliente. Então é uma infinidade de ideias que eu vou colocar dentro da sua cabeça que é para a gente poder executar e principalmente isso ficar para você. É legal? Montagem de cronograma de postagem, a gente fazer essas postagens e elas ficarem automáticas. Então a gente criou a postagem, fez o tipo de postagem, a gente vai colocar, né, essas postagens para elas serem automáticas, você economizar o seu tempo. Outro ponto aqui bem legal. Qual é a sua história? Pessoas não se conectam com história, né? A grande frase que todo mundo fala por aí. Então, pessoas se conectam com história, então você precisa contar a sua história, né? Então eu vou te ensinar como que você vai contar a sua história de herói, para as pessoas se identificarem com você e poderem comprar o seu serviço. E ó, são aulas inteiras conversadas sobre isso e o melhor, vai ficar tudo gravado depois para você. Grave e compartilhe a sua história. Então a gente vai estudar, você vai escrever a sua história, depois a gente vai gravar toda essa história. Muito legal, muito bacana, e depois a gente vai começar a publicar isso daí. O que é um copyright? Você sabe o que é um copyright? Você sabe como escrever um texto? Entendeu? Você acha que é só fazer uma redação? Não, a gente precisa de técnicas. Então, dentro dessas técnicas, eu vou explicar para vocês os melhores gatilhos que a gente tem para você ser copyright, entendeu? Tá? Então, tem tudo desenhado para justamente a gente ter uma aula bastante específica relacionada a isso. Qual é o seu propósito? Uma frase que é bem legal, né? Propósito não põe dinheiro no bolso. Pura realidade, não é verdade? Não adianta você só viver de propósito, mas precisa entender ele e principalmente seu objetivo com o seu propósito. Se é transformar a vida de alguém, por que o seu propósito é transformar a vida de alguém e por que você não pode ganhar dinheiro transformando a vida de alguém? Que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, ó, gravar um vídeo sobre o seu propósito. Então, é muito mão na massa. Então, a gente vai descobrir o seu propósito, a gente vai escrever ele e depois a gente vai gravar vídeos relacionados ao seu propósito, mas com o objetivo de quê? De venda, tá? Depois a gente vai ter uma aula só de stories que enganjam, né? Como que a gente vai poder fazer bastantes stories, storytelling. Então, tudo isso é que eu vou estar colocando dentro da mentoria. Como otimizar o seu feed, como fazer as suas melhores postagens para a gente poder organizar ela. Criação de destaque no Instagram, onde é que a gente vê aquelas bolinhas, né? É só ter aquelas bolinhas em cima? Não, não é. É ser estratégico com aquilo, com o seu serviço, é você identificar o que você precisa colocar ali dentro para as pessoas poderem ver de uma forma muito mais rápida do que elas simplesmente ficarem rolando o feed lá de vocês, tá legal? Qual é a sua promessa? Qual é a promessa? O que eu estou entregando aqui para vocês? Estou te entregando que no final de 3 meses você vai estar totalmente transformado e sabendo da maioria das ferramentas e dos gatilhos que você precisa aprender dentro do marketing digital. Então isso é uma promessa que eu estou fazendo para você. Então você vai entender qual é a sua promessa e como que você vai fazer ela e qual é o momento, né? O que é creditude? É como você, né, concretitude. É como você simplesmente se apresenta à pessoa, entendeu? Então você vai chegar nesse ponto e vai entender. E claro, para a gente fechar, vai ter uma aula, né, especial sobre reflexão. O que a gente aprendeu, recapitalização, né? Quais são as suas maiores dificuldades? Isso a gente vai acompanhar tudo direitinho ao longo de 3 meses, tá? Se você chegou aqui no finalzinho, né, desse vídeo, é porque provavelmente você está extremamente interessado nessa mentoria e eu vou te explicar agora como que ela vai funcionar. Então ela vai ter uma duração de 3 meses, tá legal? Uma aula por semana ao vivo, aonde essa aula ela vai ficar gravada dentro da minha plataforma, que você vai ver quando você quiser. Mas qual é o intuito? É que você faça ao vivo comigo. Mas se você não conseguir, mediante o dia e horário que o grupo marcar, o que a gente vai fazer? Eu vou deixá-la disponível dentro da plataforma e você vai poder ver e assistir quando você quiser, tá bom? E durante as aulas, no final da aula, sempre vai ter um desafio para você fazer, que você vai precisar me entregar ao longo dessa semana, tá legal? Espero que você tenha gostado, tô te esperando. Aqui embaixo, aqui, ó, provavelmente tem um link, tá bom? Tem um link onde você vai só simplesmente precisar clicar nesse link e fazer a sua inscrição, tá? Para a próxima turma, que vai acontecer em breve, tá legal? Um abraço, tô te esperando e ó, te vejo online.